Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de Direito Bancário, nossa terceira aula na sequência. Hoje a gente vai começar a entrar aí no tema mais profundo relativamente ao direito propriamente dito. A gente vai ver quais são as legislações, não as únicas, mas aquelas mais presentes e que são aplicáveis aí ao nosso estudo, né? Claro que há muitas outras legislações que também de uma maneira indireta ou pelo menos reflexa, vão também tratar de assuntos afetos aí ao direito bancário. Mas aquilo que a gente vai ver hoje, eu vou apenas pontuar essas legislações e dizer em que medida que elas são eventualmente utilizadas no nosso estudo, são as principais, são aquelas que fatalmente vocês, quando estiverem militando no direito bancário, vão ter encontro com essas legislações, tá? A gente não vai aprofundar muito o estudo de cada uma delas, vamos falar mais ou menos de como cada uma delas se relaciona com o direito bancário. Antes de falar da lei propriamente dita, né, é pensar o seguinte: como eu tinha dito na primeira aula, né, a gente fatalmente teria que escolher e qual aspecto do direito bancário que a gente vai focar o nosso estudo. E se a gente fosse ficar numa situação muito presa à ideia de regulação, a gente estaria também aqui com uma série de legislações a serem observadas, mas o grande foco nosso é o cliente bancário, né? Esse que é o que a gente, para quem aí atua no mercado, para a maioria imensa dos advogados, é o cliente preferencial, né? Poucos advogados aqui vão ter oportunidade de trabalhar para a instituição financeira em si. Eventualmente você vai trabalhar como advogado trabalhista, tal, mas não é disso que a gente está falando, porque não se confunde a instituição banco empregadora com a instituição banco como geradora de serviços para os clientes bancários, né? Então, o foco é aonde ali você tem uma legislação que vai comunicar diretamente da relação do banco, né, da instituição financeira, com o cliente. Então, já como a gente aqui normalmente faz, projetando o materialzinho para vocês. A gente então chamou essa nossa aula de legislação básica aplicável, e é claro que a gente não poderia deixar de falar da própria Constituição Federal, né? A Constituição tem um capítulo dedicado à ordem econômica, né? Então, aquele capítulo lá, a partir do artigo 170 da Constituição, vai falar do que é a chamada Ordem Econômica Nacional. E dentro da ordem econômica, que vai ter uma série de princípios, uma série de disposições constitucionais, a gente tem ali a previsão expressa do Sistema Financeiro Nacional, o artigo 192, que vai dizer o seguinte para a gente interpreta o que está no artigo para vocês, né, detalharem qual é a previsão constitucionais. Sistema Financeiro Nacional, que é aquilo que a gente viu lá na última aula, né, o SFN, estruturado de forma a promover, vamos lá, desenvolvimento equilibrado do país. Para isso, a gente tem lá no desenvolvimento equilibrado do país a instituição de fomento, por exemplo. Servir aos interesses da coletividade. Então, aqui a gente já traz uma previsão constitucional de que a ordem econômica, que o sistema financeiro nacional, ele deve estar sujeito a todas aquelas normas que falam de coletividade. Então, quando a gente fala de norma de coletividade, são aqueles ramos do direito que têm o aspecto público. Então, a gente vai estar aqui falando, ainda que de uma maneira reflexa, do direito tributário. Então, os bancos, eles precisam sim ser tributados numa medida que seja proporcional ao tamanho da sua importância e da sua rentabilidade. Eles têm que estar sujeitos a uma legislação penal, inclusive, um fenômeno recente, né, que a gente teve do chamado direito penal econômico, onde você começa a ter uma série de comportamentos que possam ser praticados dentro de uma ordem econômica que passam a ser tratados como criminosos. A gente vai ter aqui crimes contra o mercado de capital, crimes contra a relação de consumo, crimes contra a própria ordem econômica, lavagem de dinheiro, então uma série de outras condutas que visam a manter os interesses da coletividade. Não são do ramo do direito bancário em si, mas se relacionam com o direito bancário. Em todas as partes que o compõem, que é toda aquela estrutura que a gente viu parte dela, né, quando a gente falou da estrutura do sistema financeiro nacional,
traz para cá a previsão das cooperativas de crédito, ou seja, está tratando a cooperativa de crédito de uma maneira até meio especializada, né? Falando aqui no artigo da existência das cooperativas de crédito. Em outros momentos da Constituição, a gente vê até dispositivos que pretendem proteger as cooperativas de crédito. Regulado por leis complementares, importante aqui, uma disposição expressa de que isso aqui é um artigo que ele tem o seu alcance contido, na verdade, limitado, porque carece ainda de legislações complementares e elas foram criadas, né, algumas delas, a maior parte delas, outras ainda estão para serem criadas, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro das instituições que o integram. Isso aqui é uma novidade, porque quando a Constituição ela foi promulgada em 88, havia uma proibição expressa da existência de capital estrangeiro em instituições financeiras brasileiras. E aí, né, o sistema foi evoluindo, né, houve ali a percepção da necessidade de abrir a possibilidade da participação de capitais estrangeiros também no sistema financeiro nacional, e isso hoje está regulado. Então, hoje é possível inclusive aconteceu, né, que bancos estrangeiros acabem se instalando no Brasil, desde que eles respeitem ali, né, aquilo que está previsto na lei complementar de percentual de capital brasileiro, da questão da gestão e toda uma série disso. Mas é importante porque até pouco tempo não se tinha a possibilidade de haver investimentos estrangeiros. Aqui a gente não está falando do sócio ser estrangeiro, não é isso. A gente está falando de dinheiro estrangeiro sendo injetado para a constituição de instituições financeiras no Brasil. Hoje em dia, isso está permitido por conta dessa emenda constitucional que alterou ali o texto do artigo 192. No âmbito infraconstitucional, cara, não, vamos falar ainda de uma situação aqui que é importante também. Competências constitucionais, tá? A competência legislativa não é competência administrativa. Prevista no artigo 22, que fala das competências da União, ela vai dizer que compete à União a legislação que fale sobre seguro, consórcio, direito civil, obviamente, que a gente é o mais importante, poupança e sistema financeiro. Ou seja, há uma unificação do comportamento legislativo com relação a esses produtos que a gente comentou aqui. E essa unificação, ela obedece àquela lógica do nosso pacto federativo, que concentrou na mão da União a maior parte das competências legislativas, porque compete à União a legislação, não só aqui nesse aspecto, a legislação de caráter geral, mas também de caráter especial. Então, não há possibilidade de outros entes federativos legislarem sobre praticamente nada do sistema financeiro. Se vocês olharem a Constituição, vai até estar lá que compete concorrentemente a estados, União, DF e municípios legislarem sobre direito econômico, tá? Mas lembra que eu falei que direito econômico ele é uma coisa e monetário é outra, cambial é outra. Então, coube a própria Constituição falar para a gente de quem é o responsável pelas questões relativas a esses produtos aqui, de modo geral, destacado o direito civil, que é um ramo mais abrangente, mas que também vai ser muito importante para o desenvolvimento da nossa disciplina, e no artigo 164, uma competência que era uma competência exclusiva da União, não legislativa, mas a competência administrativa, para emitir moeda e pelo Banco Central especificamente. Então, o Banco Central, ele existe muita discussão de conceder autonomia ao Banco Central. Ele já é muito autônomo, né, sobre vários aspectos, mas conceder uma autonomia mais absoluta, a exemplo do que é o Federal Bank, lá, o Fed norte-americano, que ele não se sujeita ao governo, em hipótese nenhuma. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, ele é chancelado pelo Senado, mas ele é uma indicação política. Então a ideia seria tirar isso do Banco Central, essa indicação política, mas isso ainda não passou. De qualquer maneira, essa autonomia que é concedida lá ao Banco Central, ela vai ser aquilo que, de alguma maneira, limita a capacidade de interferência com relação à política monetária. Por isso que o Banco Central detém
esse poder para emitir a moeda, tá? Então também aqui um aspecto constitucional que vale a pena a gente chamar a atenção. No aspecto infraconstitucional, sem dúvida que a lei mais importante é o Código Civil, e no Código Civil a gente não vai ter nenhum capítulo específico dedicado ao direito bancário. Vocês não vão achar no texto do Código Civil nada que fale especificamente do banco. Mas a gente sabe que as relações bancárias com os seus clientes, em particular, essa relação com o cliente, ela é uma relação que se sujeita em grande parte aos ditames da parte relativa a contratos no Código Civil. E além da parte relativa ao contrato, vocês vão ter sim algumas generalidades e algumas especificidades do própria operação do sistema financeiro e bancário, que tem também uma previsão lá no Código Civil. E outras têm um caráter mais geral, que elas a gente vai ver também ao longo do curso, que elas são invocadas em muitas oportunidades para sustentar a fundamentação jurídica de determinada ação, de determinada defesa na ação. Então, por exemplo, o que a gente pode falar aqui? O artigo 421 do Código Penal, perdão, do Código Civil, ele vai falar dos contratos em geral. Os contratos bancários não são contratos específicos, eles não têm forma específica. Diferente de alguns contratos do Código Civil, como, por exemplo, o contrato de compra e venda, que tem previsão específica no Código Civil de como ele deve se moldar. Mas os contratos, então, vão buscar nos contratos em geral todas as normas relativas ao que um contrato bancário tem que ter. Então, quando você olha lá a parte de contratos, lá no Código Civil, que vai falar, por exemplo, dos vícios do contrato, dos defeitos do negócio jurídico, tudo aquilo que está lá pode ser aplicado ao contrato bancário. Então, por exemplo, um vício do negócio jurídico, um defeito do negócio jurídico, o estado de necessidade. Então, quando uma pessoa ela vai a um banco e ela precisa de dinheiro para custear uma cirurgia, por exemplo, e o banco eventualmente se aproveitasse dessa situação para ofertar para aquela pessoa um contrato que fosse absolutamente desvantajoso para ela, extremamente vantajoso para o banco, você teria a possibilidade de anulação desse contrato com base nas normas lá do direito civil. Então é importante pensar no direito civil como um sustentáculo de muitas das teses que são utilizadas nas ações que envolvem o direito bancário. Entre elas, a tese da onerosidade excessiva, que está no artigo 317 do Código Civil. A onerosidade excessiva, ela tem a ver com aquilo que eu acabei de falar com relação ao estado de necessidade, embora ela independa de qualquer defeito do negócio jurídico para que ela aconteça. Hoje não é possível isso, mas já houve épocas que os contratos eram fixados em dólar, por exemplo. Eram fixados num indexador que ele poderia variar muito acima daquilo que a capacidade de pagamento da pessoa poderia acompanhar. Então, aquilo que é equilibrado no momento pode ficar desequilibrado no segundo momento. Então, imagina se hoje, por exemplo, eu tomo um empréstimo que ele tenha como juro X e ele tenha o indexador a taxa Selic, por exemplo. E aí o Banco Central ele vem repetidamente aumentando a taxa Selic sob o argumento de controlar a inflação. E a gente vai falar como é que isso pode ser uma verdade ou não na aula específica. Então, você que começou com um percentual X da sua renda comprometido, passa a ter um percentual muito maior daquilo ali. Então, a onerosidade excessiva, ela pode ser arguída para que você tenha um reequilíbrio do contrato. Então, isso também a gente vai ter, né, momentos para falar mais claramente, mais especificamente disso. Mas a gente também vai ter no próprio Código Civil a previsão do empréstimo, vai ter previsão dos depósitos, não só depósito de dinheiro, mas depósito de várias naturezas, mas também aplicável ao depósito. No capítulo dedicado ao depósito, no 645, lá na frente, você vai ter a conta corrente, né, especificamente falando do que é uma conta corrente, e, como não poderia deixar de ser qualquer relação e que envolva obrigações mútuas, ela está sujeita à responsabilização civil.
A responsabilização civil está ali no artigo 186 e 927. Qualquer advogado que trabalha com dano moral, com dano material, ele sabe do que a gente está falando quando fala desses dois artigos, e ele é, em resumo, dizendo que aquele que pratica em desfavor de alguém algum ato se valendo de uma conduta ilícita pode ser obrigado a indenizar. Então aqui a gente está falando de indenização, tá? A responsabilidade civil, ela tem muita relação, uma relação direta com a questão dos pleitos indenizatórios. Então é claro que você pode ser vítima de algum ato ilícito de um banco, de uma instituição financeira e promover a ação competente para obrigar aquela instituição financeira a te indenizar. A gente vai falar também de dano moral, porque o dano moral ele é algo muito complexo, né? Ele, eventualmente, a pessoa pode ter ali a percepção de que ela tem direito a um dano moral, mas na prática ela não tem, tá? Então isso aí também a gente vai falar no momento oportuno. A lei que criou ali o sistema financeiro nacional, né, quando a gente fez a última aula, é a Lei 4595. Eu tinha dito que é uma lei antiga de 64, né? Então vocês aí só tem essa nomenclatura. Ela não é muito utilizada no sentido de servir como fundamentação de algum tipo de ação, mas ela é uma lei importante para você entender quais são os papéis que são atribuídos a cada uma das instituições financeiras para, se for o caso, uma ação um pouco mais complexa, que você precisa discutir o papel da instituição financeira, o papel dos órgãos reguladores, o papel dos órgãos fiscalizadores, é possível que você precise, então, chegar ao ponto de ter que recorrer a essa lei. Mas a lei que vem logo abaixo, né, a Lei 8078, nosso famosíssimo Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que veio ocupar uma posição de protagonismo absoluto na relação do cliente com as instituições financeiras. No momento em que a gente teve lá atrás, a gente vai falar também durante o curso, uma decisão do STJ que equiparou o cliente bancário ao consumidor. Isso mudou tudo, tá? Mudou tudo, porque antes não era dessa maneira. Antes era entendido como uma relação à parte, uma relação que não se sujeitava a relações de consumo. E no momento que a relação de um cliente bancário passou a ser regida pelo CDC, todo aquele sistema protetivo, que é o objetivo do CDC, todo aquele esquema protetivo previsto no CDC passou a ser aplicável ao consumidor bancário, ao cliente bancário. Ele então trouxe a possibilidade de você discutir o que é o abuso contratual. O que é um abuso contratual? Vocês sabem que o contrato, ele se rege por aquele brocado latino, né, o pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Isso era utilizado e ainda é, tá? Não foi abandonado por completo, mas ele era utilizado muito para argumentar o seguinte: olha, se você assinou esse contrato, se você é uma pessoa devidamente instruída a ponto de entender o que aquele contrato está dizendo, aquele contrato, então, ele tem que fazer lei entre as partes. Não cabe ao poder público revisar contrato que tenha sido firmado entre partes conscientes. Mas quando você reconhece a hipossuficiência de um dos lados, quando você reconhece que os contratos bancários, eles são contratos de adesão, contratos que você não discute com o outro lado, o banco te impõe o contrato, você passa a reconhecer a possibilidade de uma existência de cláusulas abusivas, o que dá ensejo à revisão do próprio contrato. Então, a revisão contratual, ela está extremamente ligada a essa ideia de que é possível compreender que um contrato, mesmo firmado em condições de conhecimento amplo das partes com relação às cláusulas, seja considerado abusivo ainda assim. A gente vai ter situação de práticas enganosas, que é aqueles vícios do negócio que eu falei, né? Coação, dolo, erro, tudo ali que está previsto no Código Civil. Cobranças indevidas, que geraria a possibilidade da repetição de indébito, aquela famosa história de que quem cobrou errado pode ser obrigado a devolver em dobro. Então, isso também é algo que tem ali no CDC
o seu fundamento, garantia de informação clara e adequada. Então, é possível que um contrato seja anulado quando ele usa-se muito de termos técnicos. E esses termos técnicos conhecidos para quem ali é o banqueiro que conhece, não é a pessoa, não é o cliente bancário que conhece. Então, também essa possibilidade de se ter ali uma leitura um pouco mais rígida do comportamento do banco. Aqui não está nesse material ainda, mas a gente vai ter a questão aqui, que é uma questão mais recente, quando fala do superendividamento, né? O superendividamento ele foi introduzido no CDC no ano de 2024, ali uma possibilidade também de um cliente ele não ter sido não haja nenhum abuso a priori, mas haja uma condição de que ele não pode mais pagar. Então, também o superendividamento vai estar ali. E o superendividamento tem uma série de conceitos vinculados a ele, que a gente também vai falar ao longo do nosso curso. Então, fundamentalmente, a lei que a gente mais vai recorrer quando tiver na defesa de um cliente bancário é o CDC, não tenha dúvida nenhuma disso. Lei Complementar 105, a lei, lembra que a gente falou lá que leis complementares vão regulamentar a atuação dos bancos, né? E aí a gente está falando de algo muito importante, o sigilo bancário. O sigilo bancário, ele inclusive é alvo de muita bobagem, né, que é dita em relação ao sigilo bancário, como se, por exemplo, muita gente me pergunta: a Receita Federal vai entrar na minha conta para ver a movimentação que eu tive, para saber se eu tenho que pagar imposto de renda ou não tenho. Então, assim, pessoal, não existe isso, tá? Não existe um monitoramento das contas das pessoas, nem para a Receita Federal. As contas são sigilosas. Os bancos são obrigados a manter sigilo sobre qualquer operação de seus clientes, sob pena de responsabilização. Lembra que a gente falou que pode ser responsabilizado ali civilmente, a indenizar, né, por conta de um vazamento de informação. Então, é, não é possível que alguém que não esteja nas exceções que a gente está listando para vocês também agora, que é a chamada quebra do sigilo bancário, que é aquela hipótese em que alguém não autorizado por você vai ter acesso à sua movimentação financeira, ela só vai ter esta possibilidade quando ela se trata de uma investigação criminal e não é a polícia que vai quebrar o seu sigilo bancário. É a polícia vai solicitar ao judiciário que vai autorizar ou não, a depender da necessidade dessa investigação criminal ou não. Então, o judiciário autorizando. Para fins tributários, então é possível também que a Receita quebre o sigilo bancário de alguém, mas mediante um procedimento administrativo que seja justificado, e essa decisão ela tem que ser chancelada pelo juízo. Então, esquece essa ideia de que a Receita fica ali com o computadorzinho olhando, deixa eu ver quem é que movimentou a conta, deixa eu ver aqui como é que foi a movimentação. Isso não acontece, não existe e não vai acontecer. Podem pensar aqui numa CPI, mas a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poderes investigativos criminais, então a CPI também ela pode pedir, não quebrar, mas pode pedir a quebra de sigilo bancário. Lavagem de dinheiro, todo bancário que trabalha em agência, ele já ouviu falar disso, porque a lavagem de dinheiro não é algo praticado somente por bancos. Você pode ter lavagem de dinheiro em qualquer negócio. Você pode ter lavagem de dinheiro num posto de gasolina, você pode ter numa loja, homenageando lá a origem do termo lavagem de dinheiro numa lavanderia. Então, você pode ter lavagem de dinheiro em qualquer lugar. Mas existe quem entende aqui algum pouquinho de lavagem de dinheiro, existe um segundo momento da lavagem de dinheiro, que é a ocultação, e esse momento da ocultação e da integração, ele tem fundamental participação dos bancos nisso. Porque eu só consigo lavar dinheiro se eu integrá-lo à economia formal. E a economia formal é representada especificamente ou mormente pelos bancos, instituições financeiras. Então existe um órgão, o COAF, tá? O COAF, ele é o órgão responsável por essa monitoração
de eventuais possibilidades de lavagem de dinheiro. Então, o banco está sempre muito sujeito à fiscalização do COAF e através dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro. E qualquer um de nós, literalmente, qualquer um de nós que fizer uma movimentação tida como suspeita, e a legislação vai dizer ali o que é suspeito ou não, ou movimentações financeiras acima de determinado patamar e que não tenha como justificar, pode estar sujeito a que os seus dados sejam informados pela instituição financeira ao COAF, e um belo dia o COAF acaba batendo na sua porta para perguntar do que se trata aquela operação financeira. E é claro que quando você fala de dados, uma legislação relativamente nova para a gente, né, uma legislação aí com menos de 10 anos, né, a LGPD, ela também mudou bastante a relação dos clientes com as instituições financeiras. Porque era muito comum que para que uma instituição financeira fizesse negócios com você, que ela te pedisse uma série de dados que não tem sentido pedir. Então, houve, né, essa regulamentação trazida pela LGPD, que ela estabelece quais são os tipos de dados que são passíveis de serem pedidos para a instituição financeira para que você tenha relação com ela, qual é o grau de proteção desses dados que tem que ser estabelecido e a responsabilidade sobre eventual uso desses dados de uma maneira indevida. Então, hoje você, por exemplo, abre conta num banco e aquele banco precisa por uma razão operacional dele, compartilhar suas informações com outro banco ou compartilhar suas informações com o Banco Central, esse compartilhamento tem que ser expressamente autorizado por você. Além essa autorização expressa, um outro direito que te fica reservado, um direito que também fica ali disponível para você, é que você possa acessar e saber exatamente aquilo que o banco tem de informação sua, que você possa exigir que o banco corrija alguma informação que está lá que não deveria estar, ou que está errada, ou que está de alguma maneira equivocada, e fundamentalmente que essas informações sejam excluídas. Então, se eu tenho uma conta no banco tal, encerro a minha conta no banco tal, eu tenho o direito de exigir que todas as informações minhas que estão constando daquele banco sejam excluídas. Além do que, informações que o banco não pode te pedir porque não tem absolutamente nenhuma necessidade para nada, como por exemplo, qual é a sua religião, se você tem uma doença assim, o assado, se você, qual é a sua orientação sexual, qualquer coisa dessa natureza que não interessa para o banco, que não pode estar no cadastro nem pedido. Então, o banco não pode, por exemplo, pedir para que time você torce, para saber se eu te dou um cartão do Fluminense ou do Flamengo. Não, né? Não tem por que isso. Então, não há essa necessidade. Então, pessoal, a gente hoje aqui falou somente superficialmente do tipo de lei que vocês podem ter que lidar ao tempo, e é claro que também a gente está dando uma indicação para que vocês estudem um pouquinho sobre essas leis, quem já é especialista nela, então sabe do que a gente está falando, ou então, né, aqui quando a gente estiver comentando sobre algum procedimento, vocês saberem qual é a legislação que vocês vão precisar consultar para poder ter ali a resposta para o questionamento de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a companhia de vocês. E a gente se despede, a gente se encontra na próxima aula.